Olá, queridos irmãos e irmãs, boa tarde, graça e paz, que bênção estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos lendo nas pastorais da pandemia o livro de minha autoria, Palavra de Pastor, mensagens bíblicas para edificação da alma. Hoje nós leremos o capítulo de número 6 para abençoar o teu coração. O tema do capítulo é Siga a Paz em Santidade. Eu começo com duas citações do livro A Treliça e a Videira, de Colin Marshall e Tony Payne, da editora Fiel. As citações que eu vou ler são dois parágrafos, uma na página 74 deste livro e a outra da página 75. Sinalizarei aqui quando terminar a leitura da citação e quando começar o meu próprio texto. Diz assim, então, capítulo 6, Siga a Paz em Santidade. Assim inicia a citação. A parceria no Evangelho é a vida cristã normal. Devemos permanecer unidos no Evangelho, determinados a viver como cidadãos dos céus em meio à nossa geração corrupta, anelando e labutando para vermos o Evangelho sendo defendido e proclamado, enfrentando bravamente o conflito, a luta e a perseguição que seguem inevitavelmente. O próprio Evangelho exige que fiquemos com nossos líderes e pregadores em profunda unidade, cooperação e solidariedade, não por causa dos seus dons e de sua personalidade, mas por causa de nossa parceria comum no Evangelho de Jesus Cristo. Não há duas classes de cristãos, os cooperadores e os espectadores. Estamos todos juntos no Evangelho. Aqui termina a citação. Agora o meu texto. A palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, depois de nos mostrar a supremacia do sacerdócio de Cristo e de que devemos ter os olhos em Jesus para perseverarmos em nossa carreira cristã, e também nos ensinar que quando somos do Senhor, Ele nos disciplinará para o nosso crescimento, a palavra nos elucida então que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem buscado a paz com todos ou precisa de um conflito? Nestes anos de caminhada cristã e de ministério pastoral, tenho conhecido pessoas que, se não estão em conflito com alguém, parece que sua vida não faz sentido. Nosso texto nos revela que aqueles que desejamos ver o Senhor na glória, devemos seguir a paz com todos e buscar a santificação. Em primeiro lugar, o autor dos Hebreus disse no versículo 15 que essa busca pela santificação e pela paz deve se dar com atenção e diligência, para que ninguém venha a afastar-se da graça de Deus. No versículo 16 e 17, o autor bíblico ilustra o seu argumento dizendo que no meio do povo de Deus não deve haver nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. A Bíblia ensina que depois da insensatez ele quis herdar a bênção, mas foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa cena de Esaú é estarrecedora. Ele escolheu se afastar de Deus e quando quis se arrepender, o Senhor não deu a ele a bênção de ter um coração quebrantado. Mesmo que ele tenha buscado com lágrimas, já tinha perdido a possibilidade de ter um coração compungido por Deus. Se o Senhor lhe dá a oportunidade de arrependimento no dia de hoje, corra para os pés de Jesus. Confesse o seu pecado e peça a bênção do quebrantamento e da purificação. Ao ver tal citação, me lembro do que o apóstolo João nos exorta acerca do amor ao mundo em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 15 a 17. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O texto revela que, se você amar satisfazer os desejos da carne e dos seus olhos, sendo tomado por uma vida de soberba, que não escuta, não aprende a palavra e nem aceita a repreensão, o amor do Pai não está em você. As coisas que você ama serão destruídas e você não terá a bênção da vida eterna na presença do Senhor. Contudo, o nosso texto de Hebreus continua a nos mostrar como seguir a paz com todos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Em segundo lugar, no versículo 15, o autor bíblico diz que não deve haver em nosso coração nenhuma raiz de amargura, que brotando nos perturbe, por meio dela muitos sejamos contaminados. Pasme com o que ele está dizendo. Se houver raiz de amargura em seu coração, ela vai crescer e vai ser uma perturbação para você e para a igreja de Jesus. Além disso, ela será um coronavírus espiritual que vai contaminar, adoecer, enfermar e pode até matar muitos em seu coração. Você vem nutrindo raiz de amargura em seu coração? Se você precisa reconciliar-se com alguém, está na hora de agir. Pare de dar lugar ao diabo em sua vida. Diante de exortações tão fortes como estas, como você está? Com que disposição você vem à igreja? Quando entra no templo, vem ouvir a palavra do Senhor como quem se submete a ela, ou você seleciona o que o pastor diz, atesourando o que você gosta e rejeitando o que você não gosta? A carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos ensina que, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, neste último tempo ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio do qual fez o universo. Como se aplica isso a mim e a você? Significa que, além de ter o texto inspirado das Escrituras, pelo qual o Senhor lhe fala por meio da leitura, quando você escuta a pregação da palavra que é exposta com fidelidade na dependência do Espírito Santo e busca a glória de Deus e aponta para Cristo, significa que o próprio Senhor Jesus está falando com você. É como Lutero disse: veja o pastor, ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo é o Senhor. Pare de ouvir as mensagens como quem procura recados. Ouça com avidez, zelo escriturístico, reverência e submissão. Isso lhe dará edificação e o levará ao quebrantamento e a uma sincera conversão. Se você verdadeiramente creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador, siga a paz com todo o povo de Deus. Cresça em santificação, odiando o pecado, amando a Cristo. No dia final você terá a bênção de contemplar ao Senhor face a face e habitará com Ele na eternidade. Siga a paz em santidade. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.